crianças, tudo bem com vocês? Espero que esta encontre vocês com a graça e a paz do Senhor. Para começar, nossa escola bíblica, vamos orar a Deus. Vocês me acompanham? Fecha os olhos, Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e grandioso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos que esteja abençoando os nossos pastores, que esteja abençoando todas as famílias da igreja, ó Pai. Abençoa os que estão passando dificuldades, que estão desempregados, mas sabemos que o Senhor cuida de cada um, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque também sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã, Senhor. Abençoa a nossa escola dominical, fique conosco todos os dias. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, crianças, nossa escola dominical de hoje está baseada no texto de Atos, capítulos 8, versículo 26 ao 40. Vocês me acompanham na leitura? Vamos abrir aí a Bíblia, Atos 8, capítulo 26, Atos 8, versículo 26 ao 40. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai-te para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosqueador. Assim, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque é da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço-te que expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. Começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo-lhes o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede de ser eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele lhe disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo ao seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que história maravilhosa, né? Então, crianças, nossa história de hoje é sobre Filipe. Vocês já ouviram falar de Filipe? Então, o que nós aprendemos, que diz aqui na Bíblia, que Filipe era um servo do Senhor. Filipe era um diácono, E naquela época havia uma grande perseguição em Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da palavra de Deus, E aí eles tiveram que fugir daquela cidade. Na Bíblia diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os outros cristãos tiveram que fugir da cidade porque estavam sendo perseguidos, E Filipe foi um deles, Aqui diz que, na Bíblia diz que Filipe foi primeiro, para a cidade de Samaria. E lá ele pregava o evangelho a muitas pessoas. E ele também realizava milagres, Então, com isso,
muitas pessoas se convertiam ao Senhor. E Filipe estava muito feliz ali naquela cidade, né? Sempre falando de Deus e vendo que as pessoas estavam crendo em Jesus, mudando de vida, aceitando Jesus como Salvador, ele estava muito feliz. Mas um dia, de repente, um anjo do Senhor apareceu para ele e disse: apronte-se e vai para o sul. Você vai ficar numa estrada. Nossa, olha para vocês verem que mensagem, né, estranha. Se você alguém dizer isso, o que você faz, né? Apronta-te, vai para outra cidade, você vai ficar na estrada, né? Então, se fosse com a gente ia falar: nossa, mas eu não posso sair assim, né? Eu tenho minha família, eu não posso abandonar meus amigos, né? Não posso sair desse jeito. Vocês acham que o Filipe falou assim? Não falou. Filipe, mais do que depressa, arrumou as coisas dele e partiu para esse lugar onde o anjo havia mandado, né? E aí, chegando nessa estrada, ele encontrou, né, viu que vinha uma carruagem, né? E nessa carruagem estava um oficial africano muito importante. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando para o seu país, né? Ele estava voltando para a Etiópia. Aqui está o africano, né? E aí ele estava voltando para a Etiópia, tá? E então ele encontrou esse africano, né? E viu que ele estava lendo a Bíblia, né? Estava lendo a passagem da Bíblia. E nesse momento o Espírito Santo chegou ao ouvido de Filipe, né? Ele ouviu uma voz dizendo: chegue perto dessa carruagem e o acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? O oficial respondeu: como posso entender se ninguém me explica? E então ele convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem, né? E aí Filipe foi e subiu na carruagem, né? E sentou-se perto do oficial, tá? Olha lá o Filipe sentado perto dele. Sentou-se perto do oficial para conversar com ele, né? Entender o que ele estava lendo na Bíblia, né? E aí, olha aqui, aí ele leu, né, o texto que falava sobre Jesus, que está em Isaías 53, versículo 7. E então Filipe falou do grande amor de Deus e da salvação em Jesus, enquanto eles estavam viajando. E de repente eles chegaram num lugar onde havia água. E sabe o que aconteceu? O oficial pediu para ser batizado. Ele disse assim: veja, aqui tem água. Olha aqui na outra figura. Veja, aqui tem água, né? Será que posso ser batizado? Ele perguntou para o Filipe. E Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode, né? E aí ele respondeu: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali, né, naquele lugar. Quando eles estavam saindo da água, algo incrível aconteceu. Filipe desapareceu e o oficial não viu mais Filipe, mas continuou a sua viagem cheio de alegria, né? Olha que encontro importante, né? Que o anjo tinha enviado o Filipe para ali. Que lugar e que hora abençoados, né? Então ele conheceu o oficial, o eunuco, e falou de Deus para ele, né? Explicou para ele a palavra de Deus que ele estava lendo, ele não estava entendendo. E o oficial aceitou Jesus como Salvador e quis até ser batizado, né? Então, e depois o Filipe desapareceu. E sabe onde ele apareceu? Numa cidade um pouco para frente dali, chamada Azoto.
E lá nessa cidade, ele continuou pregando a palavra do Senhor e falando de Jesus, né, para as outras pessoas e anunciando a salvação, né? Deus também chamou as pessoas que dedicam sua vida para ensinar a Bíblia a outras pessoas, né? Que alegria, né, gente, nós podemos falar de Deus para as outras pessoas. E vocês sabem quem na nossa igreja ensina a palavra de Deus? Sabe? Eu acredito que sim, né? Nós começamos pelos professores da escola dominical, né? Nós ensinamos a palavra de Deus para vocês, os seus pais ensinam para vocês, os pastores, os presbíteros, né? Os evangelistas e os missionários, né? Então, nós somos gratos a Deus pela vida dessas pessoas, né? Que se dedicam um tempo e que às vezes até vão para outros lugares, como o Felipe fez, né? Nós temos os missionários que vão para outros países, enfrentam grandes dificuldades, mas tudo para louvar o nosso Deus, tudo para pregar o Evangelho às pessoas, né, que não conhecem a Jesus ainda, né? Então, crianças, a partir de hoje, ou nesse dia de hoje, eu proponho a vocês que estejam orando por essas pessoas, principalmente pelo pastor da nossa igreja, né, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos missionários que estão longe de casa, que às vezes podem estar passando dificuldade diante dessa pandemia, né? Então, eu peço a vocês que estejam orando, chame o papai, a mamãe, ou a vovó, com quem você estiver, para orar, né, a favor dessas pessoas que estão sempre prontas a pregar o Evangelho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lição, que nós possamos fazer igual ao Felipe, né? Onde Deus estiver nos enviando, nós possamos estar sempre prontos para pregar a palavra, né? E levar as boas novas da salvação àqueles que não os conhecem, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma boa semana e que fiquem com Deus, tá? Vamos fazer mais uma oração, baixar nossas cabeças, fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor. Te peço que esteja abençoando a nossa semana, abençoe os nossos afazeres, as nossas famílias, cuida, Senhor, de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, principalmente que esteja abençoando o pastor da igreja, seja abençoando os presbíteros, os diáconos, os missionários, ó Pai. Cuida de cada um deles, Senhor, porque eles estão sempre prontos a levar as boas novas aos que não te conhecem, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles juntamente com suas famílias. Mais uma vez, te peço que esteja abençoando a nossa semana e fique com nossas crianças e suas famílias, abençoando a cada um de uma forma muito especial. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, crianças, tenham uma boa semana. Fique com Deus e um beijo grande para cada um, tá? Tô com muita saudade.